Se você está assistindo essa mensagem agora, não é coincidência. Deus tem algo poderoso para revelar a você sobre um princípio que pode literalmente revolucionar cada área da sua vida. Eu quero compartilhar com você uma verdade bíblica tão profunda, tão transformadora, que quando Billy Graham pregou sobre isso, multidões inteiras tomaram decisões que mudaram suas histórias para sempre. E hoje, o Espírito Santo está prestes a tocar seu coração de uma forma que você nunca experimentou antes. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa não é apenas uma sugestão gentil de Jesus. É um mandamento com uma promessa anexada. É um princípio espiritual tão poderoso que quando você o ativa na sua vida, portas que estavam fechadas há anos começam a se abrir sobrenaturalmente. Provisões que você nem sabia que precisava começam a aparecer. Relacionamentos que estavam quebrados começam a se restaurar. Sonhos que você havia enterrado começam a ressuscitar. Por quê? Porque você colocou as coisas na ordem que Deus estabeleceu desde o princípio. Mas aqui está a verdade dura que precisamos enfrentar hoje. A maioria dos cristãos não prioriza Deus, eles apenas o incluem. Eles reservam um espacinho para Deus na agenda lotada. Eles oram quando sobra tempo. Eles buscam a palavra quando a ansiedade aperta. Eles clamam por milagres, mas não estão dispostos a pagar o preço da intimidade. E depois se perguntam por que o céu parece fechado, por que as orações parecem não passar do teto, por que aquela sensação de vazio persiste mesmo com tanta atividade religiosa. Billy Graham costumava dizer que a diferença entre um cristão nominal e um cristão genuíno não está no que eles professam, mas no que eles priorizam. Você pode cantar louvores com paixão no domingo e viver como ateu de segunda a sábado. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e nunca ter tido um encontro real com o Deus da Bíblia. Você pode frequentar a igreja fielmente e manter Deus trancado dentro daquele prédio, sem deixá-lo governar sua segunda-feira de manhã, suas decisões financeiras, seus relacionamentos, suas prioridades. E aqui está o que acontece quando você não prioriza Deus. Você passa a vida inteira lutando por coisas que Deus queria simplesmente adicionar à sua vida. Você se desgasta tentando abrir portas que Deus abriria sobrenaturalmente se você buscasse primeiro o reino. Você carrega fardos que nunca foram seus para carregar. Você toma decisões baseadas em medo, em pressão, em opinião alheia, porque perdeu a conexão com a única voz que realmente importa, a voz de Deus. Deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus revela sobre isso. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você percebe o padrão? Confiar totalmente, não se apoiar na própria sabedoria, reconhecer Deus em todos os caminhos, não em alguns, não nos domingos, em todos. E qual é a promessa? Ele endireita suas veredas, ele abre o caminho, ele remove os obstáculos, ele faz o impossível acontecer. Mas tem uma condição: a prioridade precisa estar certa. Você não pode querer que Deus seja seu copiloto. Ele precisa ser o piloto. Você não pode querer que ele seja seu consultor ocasional. Ele precisa ser Senhor absoluto. E quando essa mudança acontece no seu coração, quando você genuinamente entrega o controle e coloca Deus em primeiro lugar em tudo, algo sobrenatural começa a operar na sua vida. Vou te contar o que Billy Graham testemunhou ao longo de décadas de ministério. Ele viu milhares de pessoas cuja vida estava completamente destruída. Casamentos falidos, empresas quebradas, filhos rebeldes, vícios dominantes, doenças terminais, depressão profunda. E ele viu essas mesmas pessoas quando fizeram a decisão radical de colocar Deus em primeiro lugar.
experimentarem transformações que desafiavam toda a lógica humana. Casamentos restaurados contra todas as probabilidades. Negócios que ressuscitaram quando parecia não haver mais esperança. Filhos que voltaram para casa depois de anos perdidos. Curas que a medicina não conseguia explicar. Por quê? Porque quando você prioriza Deus, você ativa as promessas do reino. Você abre um canal de bênçãos que estava bloqueado pela sua própria teimosia. Se isso está tocando seu coração agora, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem. Ele está te convidando a fazer um ajuste que vai mudar tudo na sua vida. Não ignore essa voz interior que está dizendo: isso é para mim, eu preciso disso. Agora vamos mais fundo. Deixa eu te mostrar exatamente o que significa priorizar Deus e quais portas se abrem quando você faz isso de verdade. A primeira coisa que você precisa entender é que priorizar Deus não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de entrega. Não se trata de passar 8 horas na igreja. Se trata de viver 24 horas por dia, consciente da presença de Deus, consultando Ele antes de cada decisão, buscando a vontade dele acima da sua. Pensa em José no Egito. Ele estava na prisão, injustamente acusado, completamente esquecido pelos homens. Mas a Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Mesmo na masmorra, José mantinha Deus como prioridade. Ele não amargou, não se rebelou, não perdeu a integridade. E o que aconteceu? Do fundo da prisão, Deus o levou ao topo do palácio. Da posição de esquecido, Deus o promoveu a segundo no comando do império mais poderoso da época. As portas que se abriram para José eram portas que nenhum esforço humano poderia abrir. Só Deus. E sabe o que é fascinante? José não mudou de caráter quando foi promovido, porque a prioridade dele sempre foi Deus, não a posição. Ele temia a Deus quando era escravo, temia a Deus quando estava preso, e temia a Deus quando se tornou primeiro-ministro. A prioridade estava estabelecida e, por isso, as portas continuaram se abrindo ao longo de toda a sua vida. Olha para Daniel. Ele vivia numa nação pagã, sob um rei idólatra, cercado de pressão para comprometer sua fé. Mas Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos mostra algo poderoso. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Mesmo sob pena de morte, Daniel não negociou sua prioridade. Deus era primeiro. A oração era inegociável. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Deus humilhou os inimigos de Daniel. Deus exaltou seu servo diante de toda a nação. As portas que se abriram para Daniel incluíam favor com reis, proteção sobrenatural, revelações proféticas sobre o futuro das nações e um legado eterno que ainda hoje inspira milhões. Tudo porque a prioridade estava certa. Deus em primeiro lugar, sempre, sem exceções. Agora vem a pergunta que você precisa responder com honestidade total diante de Deus. Deus é realmente sua prioridade? Ou ele é apenas mais um item na sua lista de coisas importantes? Porque tem uma diferença enorme entre ter Deus na lista e ter Deus no topo da lista. Tem diferença entre orar de vez em quando e ter uma vida de oração estabelecida. Tem diferença entre ler a Bíblia quando dá tempo e meditar na palavra como fonte primária de direção. Tem diferença entre buscar a Deus quando você precisa de algo e buscar a Deus porque você reconhece que sem Ele você não é nada. Billy Graham enfrentou essa mesma questão no início de seu ministério.
Ele estava crescendo em popularidade, as multidões aumentavam, os convites se multiplicavam. E ele percebeu um perigo. Ele estava tão ocupado pregando sobre Deus que estava perdendo tempo com Deus, tão ocupado no ministério que estava negligenciando a intimidade. E ele tomou uma decisão radical. Ele disse: não importa quanto trabalho eu tenha, não importa quantos compromissos, minha primeira hora de cada dia pertence a Deus. Não é negociável. E foi esse compromisso com a prioridade que sustentou seu ministério por mais de 7 décadas. Foi essa intimidade com Deus que deu poder às suas palavras. Foi essa prioridade que abriu portas para ele pregar em estádios lotados, aconselhar presidentes e ver milhões entregarem suas vidas a Cristo. E aqui está a verdade que pode transformar sua vida hoje. O que funcionou para José, para Daniel, para Billy Graham, funciona para você. Os princípios de Deus não mudaram. As promessas não expiraram. A fidelidade de Deus não diminuiu. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai abrir portas que você nunca imaginou. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa ajustar suas prioridades. Você precisa reorganizar sua agenda. Você precisa tomar decisões difíceis sobre o que fica e o que sai da sua vida. Deixa eu te mostrar 5 portas específicas que se abrem quando você prioriza Deus de verdade. A primeira porta é a porta da direção clara. Salmo 32, 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando Deus é sua prioridade, você não fica perdido em dúvidas intermináveis. Você não vive inseguro sobre qual caminho tomar. Deus promete te guiar. Ele promete te dar sabedoria. Ele promete clarear o caminho. Quantas portas você perdeu porque estava caminhando sem direção? Quantas oportunidades escaparam porque você estava confuso? A prioridade certa abre a porta da direção divina. A segunda porta que se abre é a porta da provisão sobrenatural. Filipenses 4:19 declara: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Percebe? Não diz que Deus vai suprir algumas necessidades, diz cada uma, mas tem uma condição: você precisa estar em Cristo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa ter suas prioridades alinhadas com as prioridades do reino. E quando isso acontece, provisões aparecem de lugares inesperados. Portas de emprego se abrem quando você nem estava procurando. Recursos chegam quando você mais precisa. Deus cuida dos que colocam Ele em primeiro lugar. A terceira porta é a porta da proteção divina. Salmo 91 é inteiro sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quando você prioriza Deus, você entra numa zona de proteção espiritual. As setas do inimigo não te alcançam. Os planos malignos contra você fracassam. Você anda em segurança mesmo em meio ao perigo. Porque você tem um Deus que peleja por você, que te esconde sob suas asas, que é escudo e fortaleza ao redor de ti. A quarta porta que se abre é a porta da restauração completa. Joel 2:25 promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você já perdeu tempo? Desperdiçou oportunidades? Tomou decisões erradas que custaram caro? Deus pode restaurar. Ele pode redimir o tempo perdido. Ele pode fazer o que parece impossível, devolver anos que foram roubados. Mas isso acontece quando você volta para a prioridade certa, quando você se consagra novamente, quando você diz: Deus, de hoje em diante, Tu és o primeiro em tudo. E a quinta porta é a porta do propósito realizado. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Deus tem um propósito específico para a sua vida, obras que Ele já preparou, destinos que Ele já planejou. Mas você só vai cumprir se estiver andando em sintonia com Ele. Se Ele for sua prioridade, Ele vai te levar exatamente onde você precisa estar para realizar tudo que foi destinado para você desde antes da fundação do mundo. Quantas dessas portas você sente que estão fechadas na sua vida agora? Seja honesto com Deus e escreve o número nos comentários para criar compromisso de mudar isso. Seu reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Agora, tem algo muito importante que precisamos entender sobre esse princípio de priorizar Deus. Não se trata de religiosidade. Não se trata de fazer mais atividades na igreja. Não se trata de performance espiritual. Se trata de relacionamento. Deus não quer sua religião. Ele quer seu coração. Ele não quer seus rituais vazios. Ele quer intimidade real com você. E quando você entende isso, tudo muda. Pensa em como Jesus lidou com Marta e Maria. Marta estava ocupadíssima servindo, cozinhando, limpando, organizando. Tudo para Jesus. Mas ela estava estressada, frustrada, reclamando. Maria, por outro lado, estava sentada aos pés de Jesus, apenas ouvindo, apenas estando na presença dele. E quando Marta reclamou, Jesus disse algo profundo em Lucas 10:42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte era a presença, era a intimidade, era colocar o relacionamento com Jesus acima de tudo. E sabe o que é incrível? Quando você escolhe a boa parte, quando você prioriza a presença de Deus acima de todas as suas ocupações, tudo o resto se encaixa. As coisas que antes pareciam urgentes perdem a força. As ansiedades que te dominavam começam a desaparecer. As preocupações que roubavam seu sono não têm mais poder sobre você, porque você está ancorado em algo maior. Você está conectado à fonte de toda paz, de toda provisão, de todo poder. Billy Graham contava a história de um empresário que estava à beira da falência. Tudo estava desmoronando. Ele estava desesperado, trabalhando 18 horas por dia, tentando salvar o que restava. Até que ele teve um encontro com Deus que mudou tudo. Deus mostrou a ele que o problema não era a economia, não era a concorrência, não era a falta de estratégia. O problema era que ele havia colocado o negócio no lugar de Deus. O sucesso financeiro havia se tornado seu ídolo, sua fonte de identidade, sua prioridade número 1. Esse homem tomou uma decisão radical. Ele entregou tudo a Deus. Disse: Senhor, o negócio é teu. Se tu quiseres que eu perca tudo, eu vou te servir do mesmo jeito. Mas de hoje em diante, tu és minha prioridade. Não o dinheiro, não o sucesso, não a empresa. Tu. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, portas começaram a se abrir. Contratos que pareciam impossíveis se concretizaram. Clientes novos apareceram. A empresa não só sobreviveu, mas prosperou de uma forma que desafiava toda a lógica. Por quê? Porque a prioridade estava certa. Porque Deus honra quem o honra. E aqui está outra verdade poderosa. Quando você prioriza Deus, Ele não só abre portas, Ele fecha portas que não são para você. E às vezes, as portas que Ele fecha são bênçãos disfarçadas. Porque Deus te protege de oportunidades que pareciam boas, mas que te levariam para longe do propósito dele. Ele te poupa de relacionamentos que destruiriam sua vida. Ele te impede de fazer negócios que te levariam à ruína. Ele bloqueia caminhos que terminariam em tragédia. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você faz seus planos, mas Deus é quem dirige. E quando Deus é sua prioridade, você aprende a confiar na direção dele, mesmo quando não faz sentido para você. Mesmo quando a porta que você queria se fecha, mesmo quando o plano que você tinha não se concretiza.
porque você sabe que Deus está no controle e Ele nunca erra. Vamos falar sobre tempo agora, porque essa é uma das maiores desculpas que as pessoas usam. Eu não tenho tempo para buscar a Deus mais. Mas aqui está a verdade. Você sempre tem tempo para o que é prioridade. Se você tem tempo para rolar feed de rede social por 1 hora, você tem tempo para orar. Se você tem tempo para assistir série, você tem tempo para ler a Bíblia. Se você tem tempo para se preocupar, você tem tempo para adorar. A questão não é falta de tempo. É falta de prioridade. E sabe o que é fascinante? Quando você dedica tempo para buscar a Deus, Ele multiplica suas outras horas. Você consegue fazer em menos tempo o que antes te tomava o dia inteiro. Você toma decisões mais rápidas e melhores porque tem clareza de Deus. Você evita erros que custariam semanas ou meses para corrigir. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus literalmente facilita seu caminho quando você o prioriza. Tem um testemunho poderoso de um médico que Billy Graham conheceu. Esse homem estava esgotado, fazendo plantões intermináveis, negligenciando a família, negligenciando a saúde, negligenciando Deus. Até que ele teve um colapso. E no hospital, ele fez um pacto com Deus. Senhor, se tu me restaurares, eu vou te buscar primeiro todos os dias. Não importa o que aconteça. Deus o curou. E esse médico começou a acordar 1 hora mais cedo todos os dias só para buscar a Deus. Oração, palavra, adoração. 1 hora inteira. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou um médico melhor, mais atencioso, mais sábio nas decisões, mais compassivo com os pacientes. Deus começou a lhe dar discernimento sobrenatural em casos difíceis. Portas se abriram para ele desenvolver tratamentos inovadores. Ele foi promovido, sua família foi restaurada. E tudo porque ele ajustou a prioridade. Deus, em primeiro lugar, mudou tudo. Se você vai tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar agora, de reorganizar suas prioridades, escreve "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público ativa bênçãos espirituais. Deixa isso registrado diante de Deus e diante dos irmãos. Vamos falar agora sobre algo crucial. O que acontece no mundo espiritual quando você prioriza Deus. Efésios 6:12 nos lembra: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma batalha acontecendo no invisível, e quando você prioriza Deus, você ativa a proteção espiritual. Você se posiciona do lado vitorioso. Você se coloca sob a cobertura do sangue de Jesus. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para te manter ocupado demais para buscar a Deus. Ele te distrai com 1000 coisas importantes. Ele te enche de preocupações. Ele te bombardeia com informações. Tudo para roubar seu tempo com Deus. Porque ele sabe que um crente que prioriza Deus é um crente perigoso para o reino das trevas. É um crente que anda em autoridade. É um crente que vê milagres, é um crente diante de quem portas se abrem e cadeias se quebram. Por isso Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, não por último, não quando sobrar tempo, não quando você estiver desesperado. Primeiro, antes de tudo, acima de tudo. E Jesus não dá conselhos vazios. Quando ele manda buscar primeiro, é porque ele sabe que só assim você experimenta o impossível. Só assim você vive no sobrenatural. Só assim você cumpre seu propósito. Olha o exemplo de Abraão. Deus pediu o impossível, que ele deixasse sua terra, sua parentela, sua casa e fosse para um lugar que Deus mostraria. Gênesis 12:1. Abraão tinha tudo. Ele era estabelecido, seguro, confortável. Mas quando Deus chamou, ele escolheu priorizar a voz de Deus acima de toda a lógica humana. Ele foi. E o que aconteceu? Deus o tornou pai de multidões. Deus o abençoou de tal forma que até hoje, milhares de anos depois, ele é chamado de pai da fé.
As portas que se abriram para Abraão incluíam uma nação inteira, uma aliança eterna e a linhagem do próprio Messias. Tudo porque ele priorizou Deus. Ou pensa em Davi, um pastor de ovelhas, o mais novo, o desprezado, o esquecido. Mas quando o profeta Samuel veio procurar o próximo rei, Deus não olhou para a aparência, não olhou para a idade, não olhou para a experiência. Deus olhou para o coração, e o coração de Davi estava voltado para Deus. 1 Samuel 13:14 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por causa dessa prioridade, Deus o tirou do campo de pastagem e o colocou no trono. As portas que se abriram para Davi foram as portas de um reino eterno, de vitórias impossíveis, de uma adoração que até hoje ressoa na eternidade. Agora eu quero te mostrar algo prático. Como você prioriza Deus no dia a dia? Porque uma coisa é concordar teoricamente que Deus deve ser primeiro. Outra coisa é viver isso na prática. Então deixa eu te dar passos concretos. Primeiro, estabeleça um tempo fixo com Deus todos os dias. Não quando der, não quando sobrar. Um horário sagrado. Pode ser de manhã cedo, pode ser de noite, mas tem que ser inegociável. E nesse tempo você ora, você lê a palavra, você adora, você simplesmente está na presença de Deus. Segundo, antes de tomar qualquer decisão importante, consulte a Deus. Não faça mais nada no impulso. Não decida baseado só em emoção ou pressão externa. Pare, ore, busque a direção de Deus. Provérbios 3:6 novamente. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos, não alguns. Todos. Terceiro, coloque o dízimo em primeiro lugar no seu orçamento. Malaquias 3:10 promete bênçãos transbordantes para quem honra a Deus com as primícias. Não dê a Deus o que sobra, dê o primeiro. Demonstre com ações concretas que Ele é prioridade até nas finanças. Quarto, guarde o dia do Senhor. Hebreus 10:25 nos exorta a não deixar de congregar. Faça da igreja uma prioridade, não só quando você quer, toda semana. Porque ali você se conecta com o corpo de Cristo, você se alimenta espiritualmente, você se fortalece para enfrentar a semana. Quinto, viva em santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Priorizar Deus significa abandonar tudo que desagrada a Ele. Significa fechar portas para o pecado. Significa escolher pureza mesmo quando custa caro, porque você sabe que a presença de Deus vale mais que qualquer prazer temporário. Billy Graham viveu esses princípios na prática. Ele fez pactos com Deus que sustentaram seu ministério por toda a vida. Ele nunca estava sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa. Ele nunca manejou dinheiro do ministério sozinho. Ele nunca exagerou números de conversões. Tudo para manter integridade. Tudo para manter Deus em primeiro lugar. Tudo para garantir que as portas permanecessem abertas. E funcionou. Por mais de 70 anos de ministério, Deus honrou Billy Graham, porque Billy Graham honrou a Deus. Agora, tem uma última coisa que eu preciso te dizer antes de terminarmos. E é talvez a mais importante. Priorizar Deus não é só sobre o que você ganha, é sobre quem você se torna. Quando Deus é sua prioridade, você é transformado à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você se parece com Ele, mais amor você manifesta, mais paciência você desenvolve, mais sabedoria você adquire. Você se torna sal da terra e luz do mundo. Você impacta vidas, você deixa legado. Você cumpre o propósito eterno pelo qual foi criado. E isso, meu irmão, minha irmã, isso não tem preço. As portas que Deus abre quando você o prioriza não são apenas portas de bênçãos materiais.
são portas de propósito, portas de transformação, portas de eternidade. São oportunidades de fazer diferença nesse mundo, de tocar vidas, de expandir o reino, de glorificar o nome de Jesus. E quando você chegar ao fim da sua jornada na terra, quando você estiver diante do trono de Deus, o que vai importar não é quanto dinheiro você juntou. O que vai importar é se você viveu com Deus como prioridade, se você buscou primeiro o reino, se você o honrou com sua vida. Então eu te pergunto agora, no final desta mensagem, você está pronto para fazer essa decisão? Você está pronto para reorganizar suas prioridades? Para colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar em tudo? Para experimentar as portas sobrenaturais que só Ele pode abrir? Porque Deus está esperando, Ele está convidando, Ele está de braços abertos, mas a decisão é sua. Romanos 12, 1 e 2 nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresenta teu corpo, tua vida, tuas prioridades, tudo como sacrifício vivo. Então experimenta a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Experimenta as portas se abrindo, experimenta o impossível acontecendo. Então vamos orar juntos agora. Onde quer que você esteja, coloca tua mão no coração e repete comigo em oração. Senhor Jesus, eu reconheço que não te tenho priorizado como deveria. Perdoa minha negligência, perdoa minha tibieza. Hoje eu faço um compromisso novo contigo. De hoje em diante, tu serás o primeiro em tudo na minha vida. Primeiro na minha agenda. Primeiro nas minhas decisões. Primeiro nas minhas finanças. Primeiro nos meus relacionamentos. Eu entrego tudo a ti. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as que precisam ser fechadas. Dirige meus passos. Usa minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha urgentemente com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para transformar a vida espiritual dessa pessoa. Qual dessas verdades sobre priorizar Deus mais tocou teu coração? Comenta aqui embaixo e se inscreve neste canal, porque Deus tem muito mais para revelar a você sobre como viver no sobrenatural. Ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembra, quando Deus vem primeiro, o impossível acontece.